Estamos de volta aí nesse bloco, trazendo ele, o nosso doutor Renato, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para esclarecer todas as nossas dúvidas e vamos continuar um pouquinho daquele assunto, né? O pessoal de casa gostou bastante e trazer algumas diferenciações de racismo, a diferença, né, das injúrias, da difamação. Relembra um pouquinho, pessoal de casa, quais são as especificações para a gente trazer essas diferenças. Perfeito. Bom dia a todos. Assim como tratamos no programa anterior, as questões acerca dos crimes contra a honra, né? Fazendo um rápido apanhado aqui, temos a difamação, a calúnia e a injúria racial, né? Começando pelo crime mais grave, a calúnia é imputar falsamente um crime a alguém, um fato tido como criminoso, ou seja, como a Camila bem colocou no programa anterior, a fofoca. Só que a fofoca numa proporção grande, onde essa fofoca resulta em dizer que uma pessoa cometeu um fato criminoso. Ou seja, o imputar nada mais é que dar a responsabilização àquela pessoa. Dizer que fulano cometeu um crime, que roubou, que matou, etc. Todos os crimes que estão contidos no nosso Código Penal. Essa é a calúnia, a fofoca quando se fala acerca de um crime. A difamação nada mais seria que a fofoca que afeta a honra objetiva, como a pessoa é vista naquele círculo social onde ela está inserida. Nada mais é que uma fofoca que desabona a pessoa, que que afeta a honra e a dignidade dela. E a injúria por si, relembrando o programa anterior, é o rótulo colocado na pessoa. É você xingar diretamente a pessoa. Não se trata unicamente relacionada como as questões anteriores, é uma fofoca acontecendo. Não se trata de ser uma fofoca, apenas um rótulo, um xingamento direto à pessoa. Esses são os crimes contra a honra que a gente entrou com maior profundidade no programa anterior, né? E aí, trazendo a diferenciação, eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né, do que é o racismo, né, a diferença mesmo, né, como se um crime ou às vezes só uma importunação. Perfeito, né? Seguindo o entendimento lógico dos crimes contra a honra, ao final, posterior à injúria, existe a injúria racial. A injúria racial, ela fica numa área bastante cinza, muito próxima com o racismo, né? Tão importante, antes de apresentar as diferenças, é importante apresentar o que é cada um, que vai ficar mais clara a compreensão. A injúria racial, assim como dita anteriormente a injúria comum, ela é um rótulo, ela é uma ofensa direta à pessoa. Ela se torna racial porque esse rótulo ele atinge uma proporção tão grande que vai no sentido de rotular aquela pessoa com um ato discriminatório. Seja um ato relacionado com a etnia, seja um ato relacionado com até a religião, um ato relacionado com a procedência nacional, ou mesmo se a pessoa tem portadora de alguma necessidade. Então, as pessoas sempre atribuem o nome racismo ou injúria racial unicamente com a questão étnica dos negros. Sim, e não cor, né? Exatamente. Enfim. Também existe essa questão, porque o próprio artigo 3º da nossa Constituição, que tratamos aqui anteriormente também, ele tem uma movimentação para repudiar do nosso ordenamento jurídico, da nossa nação, qualquer ato discriminatório. Então, agora já entendemos o que é a questão relacionada com a injúria racial. A ofensa, rotular uma pessoa com ato discriminatório em razão de uma característica. E as características previstas são as étnicas, em razão de cor e de etnia, a questão relacionada com ser portador de necessidades necessidades especiais e também a religião ou a procedência regional. Isso quer dizer o quê? A procedência no ambiente em que a pessoa está situada no país ou fora dele. Ou seja, a pessoa que faz a transição de um estado do norte para o sudeste, um estado do sul para o norte e assim por diante. Essas pessoas também podem ser elencadas ali como vítimas desse crime. E o racismo, diferente do rótulo direto, o racismo é uma prática em que se vislumbra a dificuldade de acesso às pessoas com essas características para determinados locais.
públicos ou privados. Ou seja, diferente de eu afetar o João e lhe desferir um rótulo depreciativo, o racismo ele atinge toda uma coletividade onde eu não consigo dimensionar quem é o ofendido, porque todos podem ser ofendidos. Injúria tem um endereçamento, é direcionado para aquela pessoa X. O racismo ele é amplo, ele pode ofender todos aqueles que compõem aquele grupo citado anteriormente. E qual é a previsão de penalidades? Como que funciona? Qual a diferença entre um e outro? Porque acredito que um seja um pouquinho mais pesado aí, né? Tem uma penalidade um pouquinho mais forte, né? Em relação a quem cometeu, né, esse tipo de atitude, de ação. Perfeito. A injúria racial, como dito anteriormente, ela tem uma pena bastante grande em comparação com os crimes contra a honra. Ela tem uma previsão de 1 a 3 anos. Ou seja, ela sai daquilo que comentamos nos programas anteriores, que é o juizado especial criminal. Então ela já é processada e julgada numa vara criminal ordinária, uma vara criminal comum. O crime de racismo ele pode ter uma flutuação grande de pena, mas a sua previsão inicial é de 1 a 5 anos. Então, enquanto temos uma pessoa que pode ser vitimada por esse rótulo depreciativo, a pena gira em torno de 1 a 3, enquanto que quando essa ofensa generalizada a todo o grupo, inicia-se com 1 a 5, tendo várias possibilidades de aumento de pena para os dois casos. E interessante também é o que? O racismo, ele é imprescritível. Ou seja, independente de quando se é identificada a prática desse crime, ele pode ser procurado ali por meio das autoridades policial e judicial para que seja processado e julgado, né? Sofra todo o seu caminho comum, né? A injúria racial, por ser um crime, está elencado nos crimes contra a honra, até pouco tempo ela era prescritível, ou seja, tinha um período para se apresentar. Em razão de julgamentos recentes do STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, tem-se o entendimento de que a imprescritibilidade do racismo foi também acoplada à injúria racial. Porque, independente de eu rotular uma pessoa ou um grupo, a origem dessa manifestação é muito similar. Nossa, que interessante. É proporcionar qualquer ato discriminatório. Muito interessante e eu acho que necessário também, né? As pessoas, elas têm que aprender a conviver, né, de uma forma harmônica com todos, parar com essa besteira, né, de fazer ter essa atitude de racismo, de xingar, de ofender, né, e tem que ter essa penalidade mesmo para as pessoas aprenderem a conviver na sociedade, né. E mudando assim um pouquinho de assunto, mas dentro do assunto, que eu acho que é um tema que está super em alta, né, até mesmo pela transformação, né, ali dos crimes sexuais, da importunação sexual, falar um pouquinho desse tema, entrar um pouquinho no tema mais pesado, mas eu acredito que é de grande importância para o pessoal de casa saber, que seriam as partes aí dos crimes, né, contra a honra, mas na parte seria sexuais, né? Exato. Sim, sim. Né? No programa anterior entramos brevemente na questão relacionada com a importunação sexual que tomou a mídia, até no próprio programa da Camila, ela fez já uma apresentação acerca do que é e dessa modificação do legislativo, né? Se tratando de importunação sexual, por mais que, como a gente disse no programa anterior, afeta a dignidade e a honra das pessoas, ele está elencado nos crimes contra a dignidade sexual, ou até mesmo tem um subtópico da liberdade sexual, né? A importunação, ela acaba por ser o quê? Aquela pessoa que se utiliza de alguma conduta inapropriada a importunar aquela pessoa que vai ser a vítima dessa ação da anterior. Ou seja, aquela pessoa está em um lugar, geralmente, com uma aglomeração de pessoas, e ela se vale desse tumulto momentâneo, vamos colocar assim, para colocar em prática o seu ato sexual ali. Não necessariamente um ato com todas as características sexuais, né? No direito se fala muito de satisfazer a lascívia, né? Satisfazer a sua vontade sexual, não necessariamente a relação sexual propriamente dita.
E, bom, tem umas características em relação, eu acho que é um assunto super bacana, assim, no sentido de informativo, né? Porque o absurdo que acontece seriam as etapas, seriam as características do estupro, né? Quais são, como eles são definidos, assim, no ornamento, como eles são classificados e como as pessoas podem, né, se defender, como elas podem procurar ajuda, né, nesse sentido, para se defenderem ou para realmente ali, enfim, apontar o agressor, apontar, né, como elas podem se proteger. Perfeito, Camila. Muito importante aproveitar essa mídia para divulgar essas questões que ocorrem muitas vezes e as pessoas ficam muitas vezes acuadas sem saber o que fazer ou mesmo sem saber identificar o que houve, né? Tão importante quanto é verificar as questões relacionadas às mudanças nos crimes contra a dignidade sexual. Anteriormente, o estupro só era catalogado no Código Penal, classificado ali, como um crime contra a mulher. Hoje não, em razão de uma alteração, o próprio artigo 215 do Código Penal está lá, né? Constranger por meio de violência a fim de satisfazer a lascívia, que é aquela vontade pessoal sexual, a alguém. Quando eu coloco alguém, eu amplio a abrangência da punibilidade da lei. Ou seja, quando eu falo mulher, somente as mulheres podem ser vítimas. Quando eu falo alguém, os homens também podem ser vítimas. Então é importante quanto, né? E importante destacar também o que? Existe o estupro de uma maneira comum, vamos colocar assim, por mais repudiado que seja essa prática, né? Mas também existe o estupro contra vulnerável. Essa é uma questão muito mais grave que a anterior, porque o que o direito entende como vulnerável? Vulnerável é aquela pessoa que não tem condições de manifestar a sua vontade ou o seu consentimento. A fim de proteger os nossos adolescentes e crianças, o ordenamento, a partir de 2009, colocou no rol dos estupros de vulneráveis o limite de idade de 14 anos. Ou seja, ter conjunção carnal ou atos libidinosos, não a própria relação sexual em si, mas atos similares à própria relação sexual, com menores de 14 anos, se identifica com estupro de vulnerável. E isso veio de toda uma movimentação identificada no cenário nacional, verificando que muitas das garotas que se prostituíam eram menores de 14 anos. Isso é uma movimentação para evitar repudiar essa prática e combater por meio de políticas públicas essa questão. Então, só para fazer um paralelo, a gente tem ali a penalidade do crime de estupro, que já é alta, e temos a penalidade do crime de estupro de vulnerável. O agravante, né? É uma situação, diante de uma gravidade, algo tão absurdo quanto o estupro, mas alavancado em razão daquela pessoa que está sofrendo aquela situação. Tão importante quanto isso também é colocar as pessoas que estão em coma, por exemplo, pessoas vitimadas, pessoas que têm a sua dificuldade de compreensão, pessoas com transtorno mental ou psiquiátrico tão grave que não compreendem, ou mesmo as mulheres ou homens vítimas daqueles Boa Noite Cinderela, pessoas que perdem o total discernimento da vida em razão de que o próprio ato sexual ali, a relação, como qualquer relação na vida social, tem que partir de um consentimento, de um respeito mútuo entre aqueles que estão compondo aquela atuação. E só retomando o raciocínio, a pena que sai do âmbito de 2 a 6 anos num estupro, assim, sem os seus aumentos de pena, ela vai para um estupro de vulnerável de 8 a 15. De tão grave que é a situação, a própria pena aumenta para buscar combater a conduta, né? Nem sempre é tão efetiva, mas identificado tem essa pena muito mais alta. E para finalizar, doutor, como que, no caso de um estupro de vulnerável, como que se faz ali a representação? Quem pode fazer? Como que se procura ajuda, né? Como que se faz por ser um vulnerável, por ser um menor? Como que se faz a apresentação de uma denúncia? Como se faz para se proteger ou para denunciar, né, essa ação? Perfeito, né? Como o pai e a mãe, eles têm o poder familiar constituídos ali, inicialmente eles são as pessoas que vão mobilizar toda a questão relacionada para buscar responsabilizar as pessoas que violaram ali
a intimidade dos seus filhos, né? Em muitas situações também, o conselho tutelar está muito próximo, identificado, ele pode estar agindo também com bastante brevidade e conduzindo este menor, no caso se tratando de crianças, assim, para que seja passível de uma análise, uma perícia médica para verificar a extensão do dano sofrido por essa criança, né? E existem também as delegacias especializadas que podem estar recebendo em razão da característica da vítima, né? Sendo uma mulher, existe a delegacia da mulher, sendo um idoso, também uma pessoa com ausência de discernimento, uma questão relacionada, a delegacia do idoso e assim por diante. Existem as delegacias especializadas a estarem recebendo também essas questões. E tão importante quanto identificado isso, qualquer pessoa da sociedade pode se mobilizar para apresentar essa denúncia, essa informação, essa notícia de crime à autoridade policial, visto que uma violação à sexualidade das pessoas é uma violação que é de responsabilidade de toda a sociedade. Bom, é um assunto muito importante, né? Denunciem sempre, né? Eu acho que é de grande importância. Denunciar, não admitir, né? Caso veja, caso, enfim, você mesma seja a vítima, denuncie, não tenha medo, né? Porque eu acho que é importante a gente sempre denunciar e trazer à tona mesmo para os responsáveis ser punidos, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, doutor, pela presença novamente. Gostaríamos aí de ficar mais tempo, mas eu te agradeço, te espero no próximo programa, como sempre, trazendo aí mais assuntos importantes para mim e para você aí de casa. Como sempre, um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. O Jornal Prêmio News acaba hoje, mas amanhã tem de novo e eu espero por você. Acompanhe nossa programação e muito obrigada pela sua audiência.